eu sou o Nerd Fett e... Ei, você já saiu? Tô com medo, meu Deus do céu! Saiu! Meu Deus, mata aquele... Falta o dedo, vai! Eu sou a Gente Somos, e então eu tô mais perdido do que alguns vereadores aqui da cidade. E eu sou a senhora Memento e estou economizando no tradutor. Eu sou o Inception, porque relembrar é preciso. Sim, a gente voltou depois de tantos meses. Você achou que ia ficar livre? Você, então, os seus 14 pessoas que ouviram o primeiro programa, a gente volta e a gente volta com tudo e não. Antes você fala, não é por causa que o Lula acabou de sair, não. Sextou. É porque sextou, realmente. Vamos lá. Fato ou fake? Fato ou fake? Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. A folia dos cus prolapsados. Onde começou o kit gay? Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Fato ou fake? Patifes! Verdade? Elias não decidir se vai ficar ou não do lado do governo? Proposta do AI-6 entra na pauta do Congresso essa semana, verdade? Projeto falho de jornalista tem atitude covarde ao ser chamado de covarde? Bolsonaro viaja para o Catar sem tradutor. Então, no finalzinho do programa você fica aí pra ouvir, pra gente saber se tudo isso é fato, se é tudo fake, se tem fato, se tem fake nesse programa. Vamos lá. Política brumadense. Empréstimo de 25 milhões de reais. Que isso? Então, nos últimos tempos a Câmara vem aprovando uma quantia bem alta, né, para o prefeito poder calçar algumas ruas, fazer algumas pontes e instalar energia solar em escolas ou em prédios públicos, né? Isso sempre fica muito confuso, porque ele fala alguma coisa e depois sai outra conversa. É interessante. A gente tá brigando por comida aqui enquanto ela tá falando. O interessante foi, na fala de um dos vereadores, do vereador Zé Ribeiro, foi a pergunta para o vereador Santinho, que era: sim, vocês estão votando empréstimo, mas de quanto é os juros? E não teve a resposta. Como é que você vai votar? Ok, você que tá em casa aí, ouvindo, vai lavar nas vasilhas. Você mesmo vai pegar um empréstimo e saber quanto que você vai pagar? Há uma ideia de que o valor chega em 8 anos, ser pago em 8 anos e que triplicaria o valor emprestado. Não há essa nota. Não estou dizendo que isso é algo batido, não estou falando que é certeza isso, mas há uma conversa que seja isso, mas não tem nenhum dado dentro dos papéis lá que indica a porcentagem certa de juros que vai ser pago. Não, a melhor justificativa é porque assim, a gestão alega que esse dinheiro é para instalar os ar-condicionados na escola, como se a energia que a Coelba fornece não desse conta. Mas na verdade, o que acontece com a energia solar você gera uma energia que você passa para a Coelba e ela volta para você da energia da Coelba. Você não está usando diretamente a energia solar. Então, se fosse para instalar ar-condicionado, teria como. Esse empréstimo não é necessário para instalar energia solar. O que é necessário é boa vontade. Em relação a essa questão do empréstimo, a gente tem que olhar também o fim, para que fim. Geralmente esse dinheiro ele vai para as mãos de pessoas e empresas que acabaram financiando as campanhas, a campanha principalmente do prefeito. Então isso é interessante porque, como ele não tem condições de retornar o valor para os financiadores de campanha, ele agora está precisando pegar empréstimo, chegando ao ponto de pegar empréstimo para poder estar retornando esse valor, que infelizmente é o que alimenta a corrupção aqui no nosso país.
O interessante é você pegar um empréstimo de pagar em 8 anos e meio que acreditando que você vai se manter no poder durante esse tempo. Ou então você está pegando um empréstimo para os outros pagar. Não, é só pelo fato de arrombar com quem vem por aí. Com certeza. Não importa quem venha, né? Não importa. Finalizando aqui, então, a questão do Política Brumadense. Então vamos para essa semana para esquecer, porque essa semana, meu amigo, a pauta tinha 2 matérias. A pauta terminou com, meu Deus, 4 ou 5, não sei. Vamos lá? Vamos lá. Racismo no programa A Fazenda. Primeiro, alguém assiste A Fazenda? Não. Ó, para com isso, que Tá. minha mãe assistia. Tá, tudo bem. Para com Assistia, isso. graças a Deus. Você tá fazendo o que no Twitter? Preconceito. Você- Fui eu que coloquei isso na pauta, mas não foi assistindo. Você tá Me fazendo perdoe. o que no Twitter? Trend Topics. Eu só fiquei sabendo disso no Twitter, mas o importante dessa questão não é o programa ser algo bem zero à esquerda, não. Big Brother, por que choras? Não, o mais interessante é o Big Brother da Record, feito com famosos E não é famosos. gospel. E não é gospel, nem um pouco, viu? Decepcionada. O mais interessante não. Por que a gente colocou isso na pauta? É um caso de racismo ao vivo, durante o programa, Rede Nacional. em rede nacional. Talvez também passe em Angola, onde tem outras igrejas da Universal. E onde tem Universal tem a Record. E o mais interessante é que, devido à população twitteira ter batido muito na tecla, em seguida o funcionário da Record, que teria cometido Diretor, o ato, né? O diretor, é isso, foi mandado embora, tomara que por justa causa, né? Ele não merece ter os direitos trabalhistas dele, não. Então, eu não vou mentir. Eu tentei assistir o vídeo, mas é muito baixo, eu não consegui escutar. Mas eu fiquei. Me chamou bem a atenção porque ela fala assim: vocês escutaram? E todo mundo fica mudo. Retrato do Brasil. Gente, tipo assim, ninguém vai falar assim: não, eu escutei, isso tá errado. Ninguém entra falando assim: ó, que zorra foi essa que aconteceu aqui? Não tem condição isso. Não é pra gente aceitar isso. Eu acho que 1 ou 2 pessoas que falam que escutou e tal, mas E bem foi assim. o quê? Foi o quê? Qual foi o Senta prêmio? macaca. Foi. Eles estavam esperando para ser chamado. Porque como eu nunca assisti A Fazenda, mas eu já assisti Big Brother, que também é outra porcaria, mas enfim. Quando o apresentador vai te chamar, todo mundo fica em uma sala. E ela parece que levantou para pegar um copo para outro participante que pediu, parece, eu não lembro Ela direito. lembrou de pegar algo na mesa. Pegar algo na mesa, como ela levantou e todo mundo tinha que ficar sentado esperando, o diretor teria falado: senta aí, macaca. Essa questão de chamar o negro de macaco, a gente viu em campos de futebol jogando banana, né? Alguns torcedores, inclusive com torcida punida por isso. E é o pior tipo de racismo porque mostra que aquela pessoa se acha superior, né? Na questão evolutiva, né? Na escala evolutiva do negro. Isso aí não é só ignorância, mas também, como diz o movimento negro, né? Eu não tenho no meu lugar de fala, mas eu ouço bastante, tenho amigos do movimento. Eles falam que é uma coisa raciocinada, né? A gente sempre fala assim que é uma questão de ignorância, mas realmente é algo raciocinado. Não entra na pauta a notícia não, mas entrando nesse caso do racismo no futebol, na última semana Balotelli, um dos jogadores mais bem pagos e um dos melhores atacantes da Europa, foi chamado de macaco e saiu do campo durante a partida sem pedir para sair, simplesmente xingou a torcida e virou as costas e saiu. E sinceramente, isso acontece no mundo inteiro? Acontece. Porém, existe uma banalização e uma ideia de falar que
tudo é mimimi, que não pode ouvir, tanto que tem aquele meme, por exemplo, que é uma coisa que eu acho ridículo, o meme do Todo Mundo Deu Cris, acho que todo mundo aqui já viu, que é o pai, me chamaram de negro na escola, você é o quê, tal. Mas o problema não é ser chamado de negro, o problema é ser chamado de macaco, ou ser chamado de uma forma... Um tom pejorativo que se dá isso. Então as pessoas tentam amenizar muito aquilo que não é a própria realidade. Inclusive, Fred, nós temos uma questão importante aí nesse ponto, que a justiça também, a justiça muitas vezes ameniza para a injúria racial, o racismo. Então, nesse caso aí foi racismo, mas será que a pessoa, esse diretor foi preso por racismo, crime inafiançável, ou foi colocado como injúria racial? Com toda certeza. Muitas vezes a justiça ela ameniza para a pessoa não ficar presa, colocando como injúria, a pessoa tem que pagar a multa, às vezes é refundada, não mais nada. Então, nesse caso aí, pode ter ocorrido esse fato, a gente tem até que verificar isso direitinho, para a gente poder no próximo programa trazer. Com certeza. Já continuando esse assunto sobre racismo no futebol, a HBO, ela tem um documentário que é sensacional. Eu tive o prazer de assistir, chama O Negro no Futebol Brasileiro, onde eles convidam jogadores negros para falar o que eles já vivenciaram. E a gente fica assim, em situação de total espanto, só que não, na verdade, com o que acontece. Tem, se eu não me engano, um depoimento de Tinga na época que, nossa, Tinga no jogo ele do tava Peru, falando em Internacional, Grêmio, Cruzeiro. Ele jogava pelo Cruzeiro, foi na Libertadores, ele tava contra um time do Peru que eu não vou lembrar o nome, e a torcida começou a fazer sons de gorila enquanto ele jogava. E eu vi a entrevista dele ao Esporte Espetacular há um tempo atrás, e ele falando o quanto a mãe dele sofreu, o quanto ele sofreu. As pessoas acham que você está atacando apenas uma pessoa, não, você está atacando todo mundo que sente isso na fila do pão, né? Que sente no ônibus, ou que sente durante a vida inteira em qualquer lugar. E essa é a diferença entre injúria e o crime de racismo. A injúria é quando é para uma pessoa está sendo injuriada. E o racismo atinge a todos. Vamos lá? Parece que teve um tweet do nosso presidente querido, presidente Bolsonaro, em que não existe mais. A L'Oréal, a MWM e a Honda estariam fechando as portas porque o Macri perdeu e abrindo aqui no Brasil. Que história é essa? Fala pra você. Gente, mas no meio disso tudo, é tanta verdade, tanta mentira, que as coisas se confundem. Tem partes verdadeiras nisso, mas nem tudo. Vai com calma. O interessante foi ver que ele depois teve que excluir, né? Ele não se retratou. Ele simplesmente excluiu o Twitter dele porque essas empresas declararam que aquilo era mentira, que elas não estavam fechando as portas. Já teve declaração oficial das empresas. Teve declaração oficial das empresas, então, como o Twitter ele não tem ferramenta de edição, você não pode editar o seu próprio Twitter, pelo menos eu acho que não pode. O meu Twitter não é possível. A única coisa que ele teve que fazer foi excluir, mas claro, se retratar não é uma coisa de Bolsonaro fazer, né? Se retratar. Pra gente colocar aqui, foi pauta nos jornais internacionais a fake de um presidente, né? Inclusive na Argentina. Sim. Que os principais jornais estamparam como capa a matéria da fake sobre o país deles, né? A gente peca não só na diplomacia, como... eu não sei mais no que a gente peca nesse país com o presidente que temos. É interessante que a gente tem um memeiro, né? Ele é um cara que gosta... Não é memento, não. Não é memeiro. Não sou eu, não sou eu. Memeiro. Ele é um cara que tá ali
no cargo mais alto da política brasileira para fazer meme, para nos trazer muitas risadas, claro, e muito desespero. E muita vergonha internacional. Eu acho que assim, o Brasil, ele quer finalmente alcançar o status de visto pelo mundo, e a forma que é passando vergonha. Cada semana é capa em algum país que alguém desse governo ataca. Nossa. E nós brasileiros, quando formos viajar, dólar vai baixar, gente. Dilma caiu? Perdi. É verdade. E o melhor é ouvir a justificativa de quem ainda defende, né? Elas são fenomenais, assim, geniais, né? Sabe quem são esses? Os Rue BR. Os Rue BR, os caras que tá lá só pra rir, pra fazer meme. Não é possível. Não é possível. Ainda dá briga. Eu ainda quero saber como vai ser o Natal nas famílias esse ano. Natal. Rapaz, eu ainda quero saber como os bolsominions vão estar sentados na mesa enquanto tem sempre aquele Lula livre, né? Eu queria ter uma família Gente, pra minha alegria, minha família é muito na paz. Eu vou declarar. Todo mundo grita Lula livre junto comigo. Eu queria ter uma família bolsominion. Só pra chegar em casa com um L de Lula livre. Para com isso que eu vou lhe expor aqui. Só tem uma pessoa na família que é Lula livre. Você quer que eu exponha a sua madrinha? A própria. Entrou pro pessoal, gente, não era isso. Ó, esse menino, eu já tenho 29 anos. Esse menino, com esse pensamento socialista, não vai longe. Não chega na esquina. Acaba fazendo podcast numa sexta-noite. E bebendo. Porque Venceu na vida. Pra mim, você venceu na vida. Venceu. Vamos lá. IBGE divulga que mais de 1 milhão de pessoas entraram na lista da linha da pobreza de 2015 pra cá. Gente, é triste. Eu nunca presenciei essa realidade. Eu não imagino, não tenho noção do que seja. E não imagino que isso pode estar tão perto de mim. Acho que ninguém aqui pode imaginar isso. Mas, se a gente for ver, em nossa cidade, que é uma cidade de 67 mil habitantes, a gente tem mais de 4 mil pessoas. Mais de 4 mil famílias, na verdade. A gente não tem noção do que é isso. Outro dia eu estive visitando um bairro aqui na cidade. Eu não sei o nome desse bairro, mas é um bairro bem carente, é um bairro de casa popular. E o que eu mais admiro, o que eu mais me deixa abismada é a questão de perspectiva. Se você perguntar para os jovens, que são muitos, mas perguntar assim, o que você pensa em fazer amanhã? E a perspectiva é pouca, muito pouca, assim. Não tem essa... Eu acho que é isso que falta. Eu acho que você precisa dar um propósito pra sua vida. Qualquer que seja ela. Eu penso em... Não, eles não pensam. Eles só pensam em viver cada dia daquela mesma forma e repetir os mesmos erros de ontem. Eu acho que é muito cultural isso. E tenho medo disso. E é engraçado e trágico. Tragicomédia. Que nós tivemos nessa semana o ministro da Economia dando uma declaração tão infeliz. Eu quero morrer. Sabe, você pedir pra uma mãe, um pai de família que se alimenta seus filhos, ganha R$400 por mês pra ele economizar. Então, vocês querem comentar sobre isso? Porque ele não tem nem condição de ter uma máquina de xerox boa. Pra pegar esse dinheiro e multiplicar em casa. Interessante, quando os Estados Unidos tiveram uma crise também muito forte, foi em 2009, eles pediam para as pessoas comprarem, né? Eles saíram para alimento consumido. Em relação a essa notícia triste, porque é um retrocesso, né? Como a gente está vendo, acompanhando vários retrocessos, mas realmente a questão da dignidade, a falta de políticas públicas voltadas principalmente para a área periférica, onde esses bolsões criados fora da cidade, justamente para manter longe
né, no centro essas pessoas, onde a gente não tem ali políticas públicas como posto de saúde, polícia, no caso posto policial, não é aquela polícia opressiva, né? Posto policial para atender a população, a questão das escolas também, né, que não são tão assistidas, inclusive colocando agora escolas militares, né, onde os alunos não podem se reconhecer como atores culturais, os seus cabelos precisam ser cortados, né? Tem todo um padrão a ser Todo um seguido. padrão a ser seguido, né? Que a questão do militar realmente é a questão uniformizada, né? E uniforme. E essas pessoas que recebem esse dinheiro para poder manter uma família que com certeza é muito mais numerosa do que muitas famílias da classe média, né? Que a gente sabe, 4, 5 filhos, é realmente algo inimaginável para a gente que não vive essa realidade. E essas crianças sem perspectivas são abordadas, né, muitas vezes por pessoas que com má índole estão já, por exemplo, no tráfico e vão cooptar essas crianças. Então se torna um ciclo. Né, um ciclo, e essas crianças vão ser vitimadas. Existe o genocídio do povo periférico, que a gente sabe que existe em todo o Brasil. Então tudo isso é consequência dessa falta de políticas públicas voltadas para as pessoas da periferia. Eu estava aqui, enquanto estava falando, estava aqui procurando a frase para que quem não viu sinta vontade de socar a cara dele, como eu estou sentindo agora. E como eu senti quando eu ouvi essa notícia. O rico capitaliza recursos, o pobre consome tudo. A linha da pobreza está entre R$100 e R$400 por mês, uma pessoa sobreviver Abaixo, né? abaixo da linha da pobreza. Extrema pobreza, no Extrema caso, pobreza, né? no caso, é você sobreviver entre R$100 e R$400. A Rede Bahia, no caso que é a TV que a gente assiste aqui, a TV Bahia, ela, no dia que foi apresentado esses dados do IBGE, ela entrevistou várias pessoas que a única renda da pessoa, às vezes, era o Bolsa Família. Aí, lógico, vai falar, a pessoa não quer trabalhar porque tem o Bolsa Família, tá ok? E eu vou dar o 13º para falar bem, ok? Mas assim, o interessante é que a pessoa, se não tivesse o Bolsa Família, uma pessoa que não importa, a pessoa procura emprego, porque não está sobrando. Definitivamente não. Nem para quem é qualificado está tendo emprego, imagina para quem não tem os estudos. E aí vem depois um papinho de meritocracia que eu já ouvi desta minha parente maravilhosa que eu amo tanto, e realmente amo muito, mas ela tem que ter os defeitos dela e da pessoa rica. Meu Deus. E infelizmente você tem que deparar com essas duas realidades. As pessoas que acreditam que apenas com o seu esforço você vai conseguir, que não depende mais nada, depende de você querer. E é assim que o coach que sai de Corsa tá ganhando, né? Tem um segredo da vida de um milionário. Mas enfim, essa é a realidade. O mais engraçado é quando ocorreu a eleição do atual presidente, a grande expectativa estava em cima de Guedes. Se você fosse conversar com qualquer pessoa, qualquer fã desse governo, ele falaria, mas não, Guedes vem aí como ministro da Economia. Guedes vai salvar o mundo. Vai salvar tudo. Com posto Ipiranga. E o que a gente vê? A gente vê revisionismo histórico, a gente vê uma negação total das estatísticas. Se eu chego pro ministro hoje e falo que uma grande parte do Brasil sobrevive com R$400, ele vai rir da minha cara. Eu posso colocar qualquer dado que for. E a gente fica pensando, em um país em que os líderes, a gente chega com dados, eles riem na cara da gente, diz que a gente tá mentindo, como esse pode ser a esperança de você, que eu não sei porquê, não existe explicação pra ter votado no atual governo? Não, explicação tem, a gente não concorda, né? Porque a explicação era tirar o PT, a explicação podia ser qualquer um, né? Inclusive esses
se arrependeram já, né? Muitos se arrependeram, mas aqueles que não deram o braço a torcer é porque realmente gostam da coisa, né? Gente, Pensa dê uma igual, segurada pensa igual. nisso aí, porque eu quero falar disso no final. Pronto. E eu quero dar uma menção honrosa. Eu posso dar uma menção honrosa? Não vou deixar você esquecer. Eu vou deixar Jamais. mesmo. Menção honrosa da Atena. Ao Datena, querido Datena, que puxou muito o saco do Bolsonaro. E hoje você Disse viu o a óbvio, fala do disse o Datena. Datena Não falou, vou entrar nesse assunto agora, porque Parece que o cara foi preso só pra não disputar. pra não ganhar, na verdade, já. Ele descobriu isso, né? Sozinho, sem ajuda de ninguém. Temos um Sherlock Holmes no. O Sherlock Holmes. Em um programa de tanta qualidade, né? Sherlock Holmes. Mas o tipo de programa que ele apresenta, né? Qualidade, né? Realmente é bem Ai, Sobre a Cristo. questão dos ministros, hoje eu conversei com uma pessoa que apoia o governo Bolsonaro e falando Perde que... tempo, viu? Não, tá na fila do pão, tá na fila do pão. Tá tudo bem. Não tinha como fugir. E Desculpa, ele Los Hermanos. ele comentando sobre isso não, mas o governo Bolsonaro colocou excelentes pessoas para comandar os ministérios, aí eu, ainda mais, Ai. lembrei logo da mais, depois Melhor. Moro, né, Moro, o parcial, depois aí eu lembrei E agora? Ele dormiu essa- Salles Meio Ambiente, que, Nossa, né, e tem o secretário lá que falou que os peixes são inteligentes, que desviam dos Os outros, né? peixes. Coisa maravilhosa. Então, assim, Guedes, né? O próprio Guedes que elogiou tanto o Chile, e olha só como é que tá aí, né? Já faltando spoiler do Chile aí. Então, e Os os homens de primeira. Não, mas essa né? semana Os teve homens um. de Essa semana teve um que foi. A pasta da cultura ela foi pro turismo, né? Sim, isso aí a gente vai falar sobre isso. Ainda tem isso essa semana. Vamos falar sobre isso. Ó, gente, Tô antes de você que ouviu o primeiro programa e hoje tá achando estranho, tá saindo, é muito difícil fazer uma pauta pra esse programa, porque esse governo dá muito trabalho pra gente Ficou montar uma tanta pauta. coisa de A fora. gente tá muita pensando em coisa. transformar o programa em diário, viu? Porque Sinceramente. Ou talvez Não em uma acompanha live, não, não acompanha porque, não. né? Não tem Não, horário live não pra pode, não, pelo acabar. amor de Deus. Olha pra isso aqui, gente. é porque Melhor vocês não live estão que vendo. esse É que vocês não estão vendo a comida, que senão vocês queriam. Muito petisco, água. É porque assim, Lula foi solto hoje, então estamos comemorando. Aham, é o Guananá. Sabe aquela garrafinha de água que Lula tinha do lado? Então, a nossa também, tá desse jeito. Vamos agora, já que a gente tá falando de bebida e tá tomando umas, então vamos pra uma amnésia alcoólica. Eu pensei que você ia falar do patrocinador agora, certo? Paga nós! Meu sonho de princesa. Paga nós. A amnésia alcoólica, essa semana, fez 600 dias do assassinato de Marielle e Anderson. O que acontece? Se você não sabe o que aconteceu, você está morando em Marte. Ou talvez você estava em coma. Não tem condições. É interessante que o caso Marielle mostra que o Brasil ele não é maior do que Brumado. O Brasil ele talvez tenha o tamanho de Brumado e a gente não percebeu ainda. Por quê? Depois de 600 dias já apareceu vizinho do Bolsonaro, apareceu o porteiro da casa do Bolsonaro, apareceu Moradores do condomínio de o morador do Bolsonaro. condomínio do Bolsonaro. Não, eu só quero saber quem atendeu o interfone, porque Bolsonaro Foi disse Lula. que a mulher dele Foi Lula? não recebe homens em casa quando ele não tá. Foi Lula. E é engraçado, a Globo fala ao vivo que o cara é corno. Pra todo mundo entender, entendeu? Não, mas vamos ser... Mas vamos- corno, Pra gente não ser corno. processado aí pela Associação dos Cornos, né? Não, Nada contra. Senta pra Quem gente nunca? tomar uma. Quem Senta pra gente tomar uma. Nós fazemos dessa parte da sociedade também. Vamos lá. O interessante é que durante esses 600 dias, o mais engraçado é que depois disso vem aparecer o nome de Bolsonaro, sendo que esse porteiro já tinha declarado isso há muitos meses atrás e só hoje, no dia da gravação, porque hoje aconteceu tudo. A gente está gravando na noite do dia 8 e hoje a Polícia Federal foi na portaria e pegou o computador.
para fazer a perícia. Mas me diz uma coisa, Fred, Bolsonaro já não tinha resgatado lá para não ter problema? Ele teria... Então, o filho dele chegou e falou que ele já tinha ouvido os áudios e ele falou outra coisa. Tipo assim... Para não adulterar, Não, né? Ele pegou O próprio Bolsonaro falou que pegou os áudios. Na realidade, ele copiou todos os áudios. Deletou alguns. Segundo ele, né, teria copiado todos os áudios. O mais interessante é que uma das promotoras fazia parte do time Bolsominion, né? Provavelmente há 5 anos atrás ela teria usado também a camisa do A Culpa Não É Minha, Eu Votei no Aécio. Então, o mais interessante é que participa uma promotora, que é Bolsominion, tem 2h30 com os peritos, e os peritos já têm todas as respostas prontas para elas, porque são 3 promotoras. Gente, vamos ser sinceros, não tá muito estranho isso, não? E para aqueles que ainda defendem, eu coloco uma suposição. Um parente seu foi morto. Pronto. A promotora do caso tirou foto com uma pessoa que destruiu uma placa em sua, entre aspas, homenagem à pessoa que já morreu. Que tipo de imparcialidade é essa? Que tipo de pessoa gostaria que isso acontecesse com você? Então, assim, aos que defendem ainda, eu não vou nem falar que é falta de caráter. Pra mim, já chegou em um nível que eu não tenho palavras pra definir a que nível essa pessoa chegou. Essa imparcialidade é chamada imparcialidade da Record. É a mesma imparcialidade. Mas, assim, em relação a esse caso, como nosso nerd Fred falou, a gente sabe que realmente parece que o condomínio de Bolsonaro parece que é um centro, né? Um centro que atrai todos os fuzis dos milicianos, né? A família também de Bolsonaro, o Queiroz. Cadê o Queiroz? Gente, Queiroz. se vocês tiverem intenção de entrar pra uma milícia, eu acho que o primeiro ponto é comprar ou alugar uma casa nesse condomínio. Sim. É um tem poder requisito aquisitivo. básico. É um requisito Ainda não tem o poder aquisitivo pra isso. Inclusive, você pode pedir a entrada do condomínio só ligando pra casa 58. Rapidinho você Ah, quem doido já é. Antônio Tabet, a mãe dele tem uma casa lá dentro. Sabe? Será que é miliciano? Não duvido. Antônio Tabet é um dos melhores atores, de milícia, que ele já fez. É maravilhoso. Talvez ele tenha se inspirado assim com os vizinhos, né? Os vizinhos, com certeza. E seguindo sério nesse caso, houve jornais falando que a Polícia Federal estava investigando para ver se o porteiro seria acusado de injúria. É o que acontece nesse país. E dia 7, o delegado Genilton Lages, da polícia, ele reconheceu um erro da polícia que adiou a inclusão do condomínio de Bolsonaro no caso de Marielle e de Anderson Gomes. Esse erro da polícia, mudou de nome, o que aconteceu. Um próprio delegado admite uma falha gigantesca no caso, que liga diretamente a algo que a gente teve indícios essa semana, no mínimo suspeito, sem criar teoria da conspiração. E esse erro também nos remete a outro erro, entre aspas, que foi a gravação da voz de um outro porteiro que não era o porteiro do caso, né? Então esse caso foi realmente algo que poderia virar um filme, né? A gente fugiu talvez um pouco do normal, porque foram 600 dias do assassinato de Marielle. Marielle que foi assassinada no dia 14 de março de 2018, ela que foi vereadora pelo PSOL. A gente não pode esquecer também que o Anderson, que era o motorista, né? Porque vira uma bandeira, claro. Marielle, ela vira uma bandeira porque ela era uma vereadora eleita, ela combatia muitas coisas, então... E possível motivação do acontecido, né? Ela foi alvo, o alvo era ela. E a gente não pode esquecer, por isso que o nome do programa é de amnésia, de fatos importantes como esse, não pode deixar passar. Muita gente acha que usa, por exemplo, o caso do Celso Daniel de ter sido morto, ninguém lembra de Celso Daniel, mas todo mundo lembra de Marielle e tal.
O caso César Daniel já foi resolvido há muitos anos atrás e teria sido problema com empreiteiros, se não me engano, até da área da limpeza pública, uma briga entre empreiteiros e o César Daniel, que teria sido assassinado. E a justiça resolveu esse caso, mas sabe aquele problema de você tentar responder um erro com outro erro? É um caso que Bolsonaro utiliza muito. Mas o PT... Mas e o PT, né? Bolsonaro Lula tá preso, otário. Não tá mais. Não tá mais. E o choro é livre e Lula também. Pois é, e é um caso em aberto que ainda aguardamos. Uhum. Eu creio que ainda teremos muitas surpresas e eu creio que muita teoria da conspiração não será só teoria da conspiração. Eu acredito também. Vamos Deixa eu falar aguardar. uma coisa em relação a esse caso também que a gente não pode deixar cair no esquecimento. Quando o Jornal Nacional fez a matéria, falou que o Bolsonaro estava fora, né? Estava no Brasil. Sim. Ele falou na matéria. Duas vezes durante a matéria. Duas vezes. E Bolsonaro, ele vai derrotado na live, né? Histórica. Na live histórica. Como não citar essa live? E Farfante. E ele Tira o fala óculos, põe o sobre, óculos. quer prender o meu filho? O Jornal Nacional Nenhum momento. Então não tinha sido citado. Será que foi um ato falho? Eu acredito. Filhos esses muito confiáveis, né? Tanto que existe na investigação da Polícia Federal, existe a história de que Eduardo Bolsonaro teria discutido, acho que 1 ou 2 dias antes, discutido com o assessor de Marielle. E uma outra questão também que algumas pessoas não tocaram no assunto, porque o porteiro ele fala que ouviu a voz do seu Jair, né? Do Jair Bolsonaro. Existem alguns interfones que atendem pelo celular. Então, mesmo ele estando em Brasília, ele poderia ter atendido a ligação que é autorizada. E liberado a entrada de um homem na casa dele, mesmo quando ele não estava. Não, eu sabia que não ia pra casa dele. Era pra casa do assassino. Bendita tecnologia. Eu sou um ouvinte assíduo do lado B do Rio, e no lado B do Rio eles falam que é normal, no Rio de Janeiro, você interfonar, não sei se é interfonar mesmo, que é o nome, mas interfonar diretamente para o número da pessoa e não para o apartamento da pessoa. Então é uma coisa normal, e eu já trabalhei em portaria, eu já trabalhei também em portaria em que você liga direto para o ramal da empresa. Pop é assim, ele cruza o escanteio e aparece para cabecear e talvez para defender. Eu queria só lembrar uma coisa que eu também já esqueci, mas pode manter. Aí, eu acabei de esquecer. Anti-amnésia, vamos lá. É o anti-amnésia. Eu tinha lembrado de alguma coisa, mas eu esqueci mesmo. Ok. É o petisco. Cachaça fazendo efeito. Vamos lá. Pode mudar? Então vamos para o déficit de atenção, o DDA. 6 de novembro de 1962, a ONU condenou as políticas do apartheid. Vamos explicar um pouco porque o quadro chama dessa forma, né? Porque o público pode não saber. Vamos lá? O déficit de atenção é para, às vezes, amenizar ou não, porque no caso isso aqui não é para amenizar, isso do apartheid mesmo do episódio de hoje, mas é talvez para a gente sair um pouco de todos os assuntos nacionais, o assunto municipal que a gente está, e talvez colocar um outro tema também dentro do programa que talvez interesse a vocês ouvir. Apartheid. Então, em uma tradução bem simples, seria separação. E o apartheid acontece na África do Sul, onde eu acho muito interessante essa parte. A minoria era branca e ela não aceita que os negros se misturem com ela, que ela é a raça superior, né? Tipo assim, algo desse sentido, de raça superior. E negros não podem entrar em bairros, negros não podem fazer certas coisas. E isso é o apartheid. Eu não consigo entender como, na maioria das vezes, toda segregação, todo preconceito, toda injustiça, ela é feita com a maioria das pessoas, mas que parece que se bota como minoria, porque não entende a força que tem pra mudar qualquer atitude que tem. Porque
se a gente se unir, pô, velho, a gente é muito mais forte do que qualquer um que tá aí achando que é o melhorzinho. Essa é a história do mundo, né? Essa é a história do mundo. Desde quando veio um meteoro e acabou com toda a população de dinossauro. Apenas um meteoro acabou com tudo, apenas um governo pode acabar com todo mundo também. É aquele poder do que é ensinado, né? Se tem duas pessoas, exemplo, que vai irritar, um homem e uma mulher, e a mãe chega e fala, você é superior, você é inferior, isso vai ser levado por... Pode ter 3 mulheres, um homem ele ainda vai mandar, e assim vai. E assim... Não sabendo se a gente se juntar, a gente esquarteja o homem, viu? Por isso que eu prefiro... Agressivo. Agressivo. Puxa uma banda. Por isso que eu prefiro os franceses. Qualquer coisinha eles metem fogo em dezenas de carros. Eu, pegando a questão do apartheid e a segregação, como nossa colega falou, a gente somos, né? É interessante a gente lembrar do líder, né? Mandela. Mandela, ele foi preso, olha só, foi preso. Olha a história se repetindo. 27 anos, né? Foi preso e quando saiu da cadeia, se tornou presidente da África do Sul, né? Olha só. Então observe quanta injustiça, ele ficou muito tempo, né, na cadeia pela luta contra o apartheid, né? Então, quando ele sai, ele então é abraçado pelo povo e eleito, né, pela maioria para comandar o país, né? Então, coincidência ou não, hoje, né? Nós tivemos aí a libertação, e ainda bem, né? Porque eu já estava cansado de ouvir Lula livre, caneta azul. É um processo difícil, pouco. Gente, meu coração vai estar até fora do ritmo, viu, hoje. Chorou? Uma emoção muito grande. Acho que a gente já vai pular pra esse assunto, será possível? A questão do apartheid era tão séria que existia banheiro separado para brancos e negros. Bebedouro, né? Bebedouro. Pessoas brancas se recusavam a talvez praticamente pisar o mesmo chão do que negros. Isso feito por um governo, não era nem feito pelos, como muitas pessoas querem ouvir, até essa semana mesmo, infelizmente, eu ouvi que o preconceito vem muito mais dos negros do que dos brancos. Oh, meu Deus. E outra coisa, o tal do racismo reverso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Outro dia a gente pode até entrar mais nesse assunto, numa semana que, se Deus quiser, esse governo sai, então a gente vai ter uma semana de paz. Pode deixar, papai Lula vai voltar, vai voltar. Ele já agora que saiu do já pode, ele já pode entrar no Planalto, né? Então. Mas a questão do apartheid era algo que as pessoas não consideravam as outras como seres humanos. Era muito além disso. Pronto. E antes que venha aqueles que sempre têm uma justificativa para o injustificável, apontando região como não, mas nessa região um povo menos instruído, a gente lembra o que? Estados Unidos, década de 60, 70, 80, bairros em que negros não poderiam entrar, estabelecimentos em que negros não poderiam. Vem os Panteras Negras jogar isso na cara de todo mundo, porque eu não posso entrar naquele lugar. E antes que me fala, não, Cris, mas década de 80 já passou, estamos nos anos 2000, ainda hoje, veja Netflix, veja qualquer coisa, pesquise e veja a situação que não tem essa mudança toda em um país que é considerado país de primeiro mundo. Na verdade, hoje a gente não tem uma placa proibida entrar negros. Mas o que acontece? É um local tão elitizado que o negro não se atreve a entrar. Aqui no Brasil, eu estive lendo sobre alguns bairros nos Estados Unidos, vi um documentário na Netflix que falava sobre, eu não me lembro exatamente como é que é o nome do cara agora, um escritor hiper famoso, que ele foi acusado de matar a mulher dele, acabou que ele lançou logo uma série na Netflix, e tem um momento que ele fala uma coisa sensacional. Isso que eu estou dizendo é uma coisa recente, é anos 2000, e aí ele chega e fala assim, ó, no bairro onde eu moro, um negro não pode entrar.
eu tô sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. Entretanto, se fosse um cara negro sendo acusado pela mesma coisa aqui, ele já estaria morto na cadeia pelo resto da vida. Então, assim, é um tema atual. Foi-se essas pessoas que ficam falando, não, terceiro mundo, não acontece. Não acontece com você. Saia do seu umbigo, olhe que tá acontecendo aí, tá acontecendo aqui, tá acontecendo o tempo todo aqui. Como o Emicida, na entrevista no Mamilos, ele falou essa semana que no palco ele é o cara, mas se ele estiver saindo do morro de capuz, ele é qualquer um. É um negro. E ele é o neguinho, né? Nas palavras dele mesmo, ele é o neguinho e a primeira coisa que a polícia vai fazer, vai achar estranho, pode fazer e atirar ele. E depois vai descobrir se ele realmente era um bandido ou não, que é aquela história do Auschwitz, o governador do Rio de Janeiro, atira primeiro e pergunta depois. Pergunta. É o que acontece na atualidade, na história da humanidade. Né? A gente vê também a questão da polícia despreparada, muitas vezes, ou preparada de forma equivocada com a questão do perfil do suspeito. Eu vi um vídeo com um comandante da polícia, acredito que em São Paulo, mencionando isso, né, sobre a questão do perfil do suspeito. E geralmente esse perfil do suspeito é quem? O negro. É o negro. Né? Assim, eu me acho uma pessoa preconceituosa. Todos nós em algum momento. Sim, mas assim, eu tenho um perfil que se eu estiver andando no meio da rua, escura, e ele tiver também, só eu e ele, do nada eu vou começar a correr. E ninguém vai, talvez ninguém entenda o porquê. Mas sendo branco ou negro? Mas sendo branco ou negro. Agora, tipo assim, eu tô com a sandália, Kenner, né? Eu não entendo desse negócio de sandália, mas é uma sandália Kenner, um boné abarreta. Me assusta um pouco. Eu julgo, é um julgamento, é um pré-julgamento, eu não sei quem é aquela pessoa. E eu brinco com isso mesmo dentro de mim. Se a gente for analisar a questão da nossa memória ancestral, o preconceito ele serviu na evolução para você evitar o diferente para sobreviver. Mas no caso aí você não está diferenciando, pode ser um homem branco, um homem negro, você vai ficar assustada, vai ficar receosa, né? É porque é homem, né? Tem isso também. E no nosso país, né? A gente for pegar a estatística, a gente vê que, infelizmente, errada você não tá. São violentadas, né? As mulheres são violentadas realmente por homens, né? Então a questão do machismo, que é outro assunto aí que a gente poderia desenvolver depois, né? Pois é, importante não esquecer o apartheid, é bom ter isso em mente, é bom estudar isso, é bom ter isso como pauta. Vai pro bar falar do apartheid, gente. Finalizando o DDA, a questão que eu esqueci e eu lembrei ali, que eu até escrevi Veja. Era não a entendi questão, nada. só pra voltar naquela amnésia ao qual eu fui de 600 dias de Marielle, a Veja lançou uma notícia essa semana sobre o porteiro. Veja. Sobre o porteiro, com o nome do porteiro, com a foto do porteiro da casa dele. A Veja simplesmente falou assim, ó, milícia, tá aqui. Toma. Vocês estão procurando? Cara de férias, tá aqui, ó, tá de boa, na casa dele. Pode vir. O alvo, né? O alvo colocou aquelas setas luminosas assim, ó, que é em direção à casa do rapaz. Mas vamos torcer para que ele esteja em segurança. Aliás, porque a vida dele agora vale muito também. Né? Se ele morrer também, muitas perguntas serão respondidas. Mas no Brasil é muito comum. No Brasil ninguém liga pra isso. Pessoas, Suicidar as pessoas. Desde a ditadura militar, né? O pessoal quer chamar de regime militar agora, mas é ditadura. Na ditadura militar, muitas pessoas foram suicidadas. Né? Sim. Então, Inclusive o presidente. Inclusive um jornalista. Sim, vários, né? Vários jornalistas. Herzog foi o caso mais famoso, né? Vamos para o momento de cultura? Vamos sim. Audiência pública sobre a censura contra o cinema brasileiro. Então, temos Interception pra falar? Inception? Inception pra falar? Mas é um Interception mesmo. Inception. Pois na verdade esse assunto até que evoluiu depois que a gente
criou a pauta, né, a gente teve diversas aí novidades, como por exemplo, a gente teve o fim primeiro do Ministério da Cultura, que com o governo Temer, ele tentou fazer mais a comunidade cultural, ela reivindicou, né, que o Ministério continuasse e Temer teve que voltar atrás, e agora, infelizmente, com o governo do retrocesso, vamos chamar assim, nós perdemos, né, o Ministério. Muita gente não sabe a importância do Ministério da Cultura, mas o MINC, ele se desmembrou do MEC para poder ter autonomia e ter também protagonismo, né, porque a educação ela tomava muita atenção da pasta. Então o MINC ele começou a trabalhar principalmente a partir da gestão de Gilberto Gil, com o Juca Ferreira, né? Esse ministério ele começou a observar a cultura de maneira mais ampla. Então, os povos tradicionais, a cultura identitária, e tudo isso, infelizmente, ruiu, né? Ruiu com esse novo governo. Fora a gente falar do setor, os setores que mais traz esse recurso para o governo, que é a economia criativa, né? Que envolve aí a arte, né? Com várias pessoas, não só o artista, mas quem está por trás, como a pessoa que é responsável pelo figurino, a pessoa que é responsável pela bilheteria, a pessoa que é responsável pelo cenário, que não aparece no palco, mas que ganha seu dinheiro suave, honesto ali, né? Então, esse é o primeiro fato que é importante a gente trazer, essa mudança, esse retrocesso. E agora a gente teve também a notícia de que a Secretaria de Cultura está agora sob o jugo do Ministério do Turismo, ou seja, é a cultura para gringo ver. A cultura para gringo ver não é a cultura real, né, do dia a dia, que a gente realmente pleiteava. Muita gente critica, fala sobre a Lei Rouanet, que tinha muita porcaria, né, sendo financiada. Lei Rouanet? A Lei Rouanet, vamos lembrar, é na verdade uma lei de incentivo fiscal, não é o governo que vai dar o dinheiro diretamente para a iniciativa cultural, e sim, quando o projeto ele é aprovado, a pessoa ela tem a possibilidade de captar recursos através das empresas. A empresa não dá dinheiro diretamente para o leão, tira aí uma porcentagem para poder financiar uma iniciativa cultural. Pode falar. Pronto, falando disso, a gente já coloca essa informação. Dia 7, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira uma proposta que permite a utilização da Lei Rouanet para eventos promovidos por igrejas. Isso aí muita gente que também desconhece. A música gospel já era financiada. Já era financiada, sim. Sem problema, filmes com temáticas religiosas, sem problema. Agora o grande problema aí é que as igrejas receberão dinheiro para poder fazer eventos religiosos num país laico, né? Que são eventos, na verdade, para disseminar a fé, né? Então a gente não pode aceitar que dinheiro público ele seja usado para promover a fé de quem quer que seja, certo? E em segundo lugar, a gente sabe que há um retorno, novamente falando sobre o financiamento de campanha, né? A gente teve uma base muito forte da bancada evangélica, né? Fazendo com que esse governo fosse eleito, e agora eles estão tentando retornar. Mas voltando para a questão da pauta, que eu fiz no contexto, né, e a questão da audiência pública contra a censura. As pessoas também podem não perceberem a questão da censura, a questão da importância da liberdade de expressão, mas tudo nasce, a repressão nasce da censura, né? Então a censura é o primeiro, é o ovo da serpente, e aí a partir daí vem a perseguição, vem o exílio, vem a tortura, que a gente sabe no passado recente o que ocorre. Então a censura tem que ser combatida no princípio, cortar pela raiz. A censura ser utilizada com a questão do falso moralismo, por exemplo, né? Falar, não pode passar tal coisa, só você não assistir, muda de canal, não compre o ingresso, né? Pode até fazer boicote, é democrático, você pode até fazer um boicote, uma campanha de boicote, não tem problema. Mas você não querer que a população tenha acesso a um determinado espetáculo ou filme, você está, na verdade, confrontando aí a Constituição Federal. Na sua cláusula pétrea, né, o artigo 5º,
no inciso 4 e 9. Até decorei. Né? Então, Aqui tem alguém que faz o trabalho de casa. É aqui, né? Não sou eu. e a questão da anti-amnésia, né? A gente não pode esquecer. Então, essa questão da censura, que essa audiência pública no cinema, atores, atrizes, pessoas que trabalham com a parte musical também no cinema, né, como Caetano Veloso, fizeram depoimentos importantíssimos, né, para Carmen Lúcia, né, que é do Supremo Tribunal Federal, uma das mulheres que estava presidente, né, da audiência pública, e que são, na verdade, do STF, são os guardiões, né, da Constituição. Era um cacete. Então, na verdade, assim, foram depoimentos maravilhosos, procurem aí, a gente vai deixar o link aí, né, Nerdfest. A gente vai deixar aí o link para vocês assistirem os vídeos, que realmente são emocionantes, porque não são apenas os atores e atrizes que perdem com essa perseguição, né? São pais de família, inúmeros. Para ter uma ideia, de cada R$1 investido, né, na cultura através da Lei Rouanet, R$2 voltam, né, para os cofres públicos. Então você é um tiro no pé. Você acabar perseguindo, né, essa área da economia criativa. A economia criativa, para quem não sabe, é um setor econômico que trabalha com criatividade. Todas as artes, né, como cinema, como teatro, artes plásticas, música, etc. E também moda, entra no setor da economia criativa, moda, arquitetura, né? Nós temos diversos games, né? Os games também, o esporte, tá, a expansão. Então, todas essas áreas que trabalham com criatividade. E é uma pena que a gente esteja vendo que essa censura vai estar se disseminando no país todo. Nós temos um site chamado www.artigo5.arte.br que tem um censurômetro, né? E esse censurômetro está contando em 2019 só. A última vez que eu vi estava em 65, né? A gente pode até ver aí ao vivo aí qual é atualmente a contagem do censurômetro, mas tem um fato de Brumado, né? Que a gente pode até comentar também um pouco, né? Mas eu vou deixar os meus colegas falarem um pouco sobre essa questão da censura, o que é que eles acham. Pronto. Você falando em censura me lembra uma frase de Voltaire. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la. Quando a gente vê esse tipo de atitude acerca do Ministério da Cultura, quando a gente vê essa questão que você falou do censurômetro, esse aumento, normalmente a pessoa não pensa que vai chegar em você. A gente pensa que a gente está aqui num muro e está protegido. Até chegar em você. Volta aquele poema que diz: primeiro mexeram com tal pessoa e eu não fiz nada. Até que mexeram com você. E o que me faz lembrar também, você falando dessa importância do Ministério da Cultura, que agora extinto, uma vez que faz parte de outro ministério, agora é complicado. Mas me lembra o tema da redação do Enem desse ano, que foi a questão da democratização e do cinema e tudo mais, em que uma boa parte dos jovens citaram o ministério que não existe mais. Para você ter ideia, são jovens em formação agora, eles sabem o que tem responsabilidade, o que ele tem que cobrar, mas não existe mais, porque foi dissolvido dissolvido não, agrupado com outro ministério. Até chegar na gente, a gente continua olhando distante. Só que uma hora chega, é bom lembrar disso, é bom falar disso e é bom tentar mudar isso. E tem uma questão que pouca gente sabe, que a censura ela não prejudica apenas o artista e os profissionais. Na verdade é o mínimo. É o mínimo, que atinge principalmente o poder, o acesso, na verdade, de direito constitucional do público em acessar aquele espetáculo, né? Então, e ele escolher, optar em assistir ou não. O poder de escolha já era aí. Porque a questão do falso moralismo faz com que as pessoas queiram proibir, né? Alguns políticos, eles acham que entrando no poder, eles têm que impor sua visão. Na verdade, ele está com um representante do coletivo e tem que saber que o coletivo é diverso. As pessoas podem gostar das coisas que ele não gosta.
É por Outro isso. dia eu tava lendo uma coisa que eu achei bem interessante. Falando sobre as TVs que a gente tem hoje. Que é uma forma de censura. Você leu isso, Rato? Naquele curso? Você chegou nessa aula? Gente do céu. Então, a gente deveria ter uma TV meio que estatal para que a gente tivesse uma visão geral. Nessa visão que a gente tem hoje das coisas. Que é uma visão meio que fechada. Você viu que eu tô sendo Distorcida. espalhado aqui, né? Condicionado, né? Pois é, a gente viu aqui agora no censômetro 70, hein? São 70 casos de censura. Eu tava aqui, enquanto vocês estavam falando, que eu tava procurando aqui quem participou. A Carmen Lúcia, ela recebeu artistas e representantes do governo e da área dos artistas. Então, João Vicente Santini, secretário executivo da Casa Civil, ele, na fala dele, claro, né, como não é que eu tenho tempo de sobra, mas enquanto eu tô fazendo as minhas coisas, eu estou assistindo e ouvindo essas vagabundo. coisas, né? Ao invés de eu ter terminado já o curso, né, eu tava assistindo 3 horas de audiência dos artistas. É difícil. E a área técnica do governo, nessas horas eu vou ter que fazer o advogado do diabo. A área técnica do governo, ela parece trabalhar bem. Aqueles que provavelmente não foi apontado por Bolsonaro, mas apontado por alguém que estava lá dentro. Esse João Vicente Santini e o Ricardo Fadel Rian, secretário de visual, eles deixaram claro que eles vão defender o governo, falar que não há censura em nenhum desses casos, mas eles se colocaram à disposição a debater, que é uma coisa que esse governo não tem muito, né, de questão de debater, mas eles conversaram, falaram e deixaram bem claro que estão ali para atender ao público, ao povo, né, que é para isso que eles recebem. A gente sabe que muitas vezes é falácia, mas enfim. A Carolina Costoche, presidente da Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, ela teve uma fala bem consistente, ela foi bem técnica também nas falas dela. Ela falou, não é que é mais do mesmo, mas falou aquilo que a gente já esperava em questão de defender o audiovisual. O Luiz Carlos Barreto, cineasta, deixou bem claro em uma das falas dele a importância do que vocês comentaram, que não é o gasto e sim o retorno que a cultura ela traz, a cultura principalmente do cinema. O Caco Ciocler, ele foi uma das maiores falas foi a dele, tanto que os artistas posteriores a ele sempre citam as falas dele também, assim como a Dira Paz, que ela usou bastante emoção. Ela foi bastante emocional e ela deixou bem claro que o que está acontecendo é uma censura sim e que não vão abaixar a cabeça, tanto que uma das coisas muito interessantes que ela fala, que ela recebeu proposta de pousar nua para revistas e ela nunca aceitou, porém ela aceitava em qualquer ato do cinema, qualquer filme que ela fosse fazer. Se pedisse, ela faria tranquila e faria novamente por doação à arte, né? Caio Blá, uma das melhores falas é Caio Blá, um ator muito conhecido. Lógico que a população em geral conhece muito por algumas atuações de novela, mas ele é um cara muito mais de filme e teatro, né? Caetano Veloso, que deu um show, principalmente uma das falas dele é sobre um disco dele, que eu não vou lembrar agora, mas um disco que Caetano ia proibir. Que ele cita, que ele fala que só iria ser censurado por causa da palavra reggae em uma das músicas. Porque na época, reggae não era um tipo de música, não era conhecido. E aí, o censurador, acho que é o nome, né? O censor, ele chamou Caetano para conversar. E aí, Caetano lembrou que ele foi um professor, esse cara
tinha sido professor dele na escola, era um padre, e aí deixou de ser padre para virar um censor, né? Imagina, né? A evolução. Todo Pokémon E aí evolui, olha pra falou o isso. seguinte: eu procurei em todos os dicionários o que é reggae e não descobri, por isso que eu ia censurar. Me explica o que é reggae. Aí ele foi explicar que é uma palavra nem muito conhecida, nem nos Estados Unidos, é uma palavra mais conhecida na Jamaica, e ele tentou explicar, explicou. Mas é interessante mostrar que apenas pela própria ignorância era tirado algumas músicas eram censuradas. E faltou aqui um ator, que eu não estou encontrando aqui no portal do G1, teve um ator que ele é um ator jovem, ele foi bastante emocional também, eu não vou lembrar o nome desse ator. Ele não... Não, Gregório? do Vivier, faltou aqui Gregório do Vivier e um ator também, Gregório do Vivier, falou do Santo Agostinho. Ele utilizou, obviamente, o humor, né? O humor, claro, mas foi aquele humor dele crítico, né? crítico e um né? humor super ácido, falando que se eu não me engano, Santo Agostinho é o Não me recordo, acho que não é Santo Agostinho. não, Pesquisa. depois pesquisa e que É o fala Santos assim, humoristas, né? o padroeiro dos humoristas, que fala que quando o Papa falou assim, tragam as riquezas para a igreja, e aí ele levou os pobres e falou assim, olha, essa é a riqueza da igreja. E aí, claro, esse santo foi mandado para fogueira, né? E aí teve um momento que, em sua quase morrendo, ele falou assim, olha, está bom esse lado, já dá para virar. Né? Usando o humorista, eu tô falando que eu assisti essas 3 horas e eu adorei as 3 horas que eu assisti. Usando do humor para mostrar o que é o censor, entendeu? O que é a censura. Ela simplesmente o ato de, se eu sou ignorante, eu quero que o resto também seja como eu. E é muito interessante que uma das falas do Gregório Vivier é falar o seguinte, que o censor, ele é um cara que ele gosta de ver sacanagem, mas ele não quer que ninguém veja além dele. Então ele quer Cidadão de bem é você? Esse é um cidadão de bem. Esses pais de família. Bom, Tem esse, não sei se foi São Lourencinho, mas é a cidade que você bota aí, o santo padroeiro dos humoristas. Foi interessante realmente essa fala. E voltando para a questão da censura, mais com uma visão local, tá também no censurômetro aí do link, né, do artigo 5º.arte.br. Nós temos também o caso que ocorreu aqui em Brumado, infelizmente, né, é a primeira censura sofrida pelo movimento Abracadabra, que é um movimento cultural que nunca tinha sido censurado nem pelo prefeito. Né? E olha que General. o prefeito não ama tanto esse coronel, né? E aí foi agendado um evento na escola e tinha uma peça com o título Monólogo da Maconha como cartaz, e a personagem realmente era uma maconheira, mas ia falar sobre as drogas, contra as drogas, né, tanto da maconha, porque ela era desmemoriada, né, não assistia uma anti-amnésia, né, desastrada, preguiçosa, fazia aquela caricatura e também falava mal das outras drogas, do álcool, né, dos remédios, etc. Então, a peça ela foi censurada porque foi uma coisa prévia, né, e infelizmente a gestão não procurou saber o roteiro da peça. E a ignorância é tão grande que nem sabia do que estava sendo... Tinha livre acesso a procurar, né, a direção da companhia de teatro para poder saber o que era. Inclusive a direção entrou em contato com a gestão fazendo a autocensura, porque a autocensura é permitida. Então a direção disse que tiraria a peça para apresentar as outras, porque essa peça era uma sketch de 4 minutos apenas. E tinham já mais de 10 peças para poder ser apresentadas e mesmo assim foi negado. Então realmente foi tipificado como um ato de censura. Teve um manifesto dos artistas da cidade também, que teve um manifesto que foi assinado. E não por acaso algumas pessoas se ofenderam achando que era um ato contra a instituição, né, que é o CEEP,
mas na verdade era contra o ato da censura e não contra a instituição, né? A instituição. Mas algumas pessoas se ofenderam e entraram em contato, inclusive, com pessoas que assinaram o manifesto para censurar o manifesto da censura. Então, bem coerente, né? Brasil é pros fortes. Bem coerente. Então, esse caso, obviamente, já está na justiça, né? A UCIB, que é essa ONG que fiscaliza os recursos públicos e a atuação do poder público na Bahia, entrou com ação no Ministério Público. A gente vai aguardar para ver o resultado e trazer aqui mais notícias sobre o caso. Com certeza. E lembrando, para você que gosta de censurar, entenda que censurar é como se você estivesse cortando a cabeça de uma hidra. Acho que eu não preciso explicar muito. Né? Quem não sabe mitologia, né? Quem não sabe. Você estuda. Você vai lá e estuda. Você é inteligente como os peixes? Você é inteligente como peixe? Então vamos lá, quero ver. Discutir sobre a importância da liberdade de expressão e qual o limite desse direito. Eu posso iniciar fazendo uma pergunta? E eu acho que tem liberal no meio da gente. E aí eu vou perguntar. Não é assim não. A liberdade de expressão, ela tem que ser sem limite? Não. Eu conheço pessoas, por exemplo, eu vou dizer, eu acho que não, mas o Glenn Greenwald, que entrou na pauta, que entrou na pauta no início do programa, que a gente ainda vai explicar, ele fala que ele é a favor da liberdade completa, até de quem é nazista poder falar, até para você poder identificar. E Rafinha Bastos também, ele já declarou isso também, até para você identificar quem é esse tipo de pessoa e talvez você não tenha que conviver com essa pessoa. O que vocês acham? Eu não sei quem foi que falou, mas eu acredito muito nisso. O meu direito, tanto de fala quanto de qualquer outra coisa, ele termina onde o seu começa. Então se eu vou falar algo pra te ofender, cala minha boca e pronto, vai pra casa dormir, minha filha, larga disso. Mas a questão do limite, ela, aí nesse caso, seria o consenso de quem está falando. Mas qual seria o limite de fato, digamos, legalmente, para esse direito, né? Porque todo direito tem um limite. Todo direito tem um limite. Qual seria esse limite? Ao meu ver, é o que a resposta na sua frase. Se o que eu chamo de liberdade fere o que é lei, foi isso que você falou. Se ele diz assim, ó, tudo bem um nazista ser nazista, Constituição diz que isso não pode. O que ele tem de liberdade acabou de ser extinta aí mesmo. Entendeu? Vai além do que é indivíduo e pega no que é sociedade. Vai além do que é uma pessoa e pega no que fere um grupo, fere outra instituição, fere um povo e assim vai. Pra mim, na verdade, acho que por mais que algumas coisas tenham linhas tênues e por mais que algumas coisas sejam muito complexas, se você for colocar, vai ter sempre alguma coisa pra rebater, eu creio que algumas outras coisas a lei deixa um pouco mais simples, deixa um pouco mais palpável e faz com que a gente consiga alcançar mais facilmente. Perfeito, eu concordo. Na verdade, cada país tem o seu limite, porque cada país tem sua lei. Então, a liberdade de expressão, ela não acaba quando começa o direito do outro, e sim quando se barra na lei. Né? Então, nós temos ali o racismo, por exemplo, né? É crime. Então, você não pode utilizar sua liberdade de expressão, seu direito de liberdade de expressão para ser racista, ou nazista, né? Ou homofóbico, etc. Então, mas na verdade, se a gente for ver, como eu falei, se eu sou racista, por exemplo, isso bate no próximo. Então, antes de eu ser racista, tem um empecilho ali. Então, me impede de ser racista. Esse senso não está presente em todo indivíduo. Isso depende muito da pessoa, o né? machismo não é crime, por exemplo. Eu posso ser, né? Eu não sou, mas eu poderia fazer uma apresentação teatral sendo machista. E como tem peças, né? Sim, existe. Com a temática machista e a liberdade de expressão estaria assegurada porque não é crime. Né?
E nessa pauta aqui, do que vocês comentaram, eu citei Glenn até por um fato que ele é norte-americano e nos Estados Unidos a liberdade de expressão ela é completa. Então lá é outra cultura, ele cresceu em uma cultura diferente da nossa, que a liberdade lá de você poder falar o que quer, tanto que existem grupos declarados racistas, grupos declarados fascistas e comunistas. E lembrando, onde vivem o que comem. Fazer uma menção honrosa novamente a Chico César, que é fogo dos racistas. Vamos pesquisar isso. Pedrada. Vamos pesquisar isso. Não pereça. O nome da música é Pedrada. Pedrada, né? E o interessante dessa questão é você pensar nas coisas simples, para você ver a complexidade. Se eu for para um país muçulmano, por exemplo, e eu vou namorando, e eu seguro a mão, na verdade, casada, e eu seguro a mão do que é o meu marido, isso é proibido por lei. Pra mim é totalmente comum aqui. Eu vou estar ferindo o direito do outro, eu concordo. Eu tô no meu país, eu tenho que desobedecer à lei. Obviamente que quando eu pego esse discurso, alguém vai virar pra mim e falar assim: então, Memento, tem pessoas, mulheres lá não podem dirigir, mulheres lá não podem... Você vai ficar quieta acerca disso. Eu creio que em muitas situações o mundo ainda tem muito a evoluir. E essas leis irão evoluir. A gente aqui viu, hoje a gente não vê tanto, mas a gente viu uma evolução em questão de lei, a gente viu uma evolução em questão cultural. Então, há algumas situações que não há nada que a gente possa fazer além de respeitar isso do que é liberdade, até da liberdade de outro país em fazer uma coisa que eu não concordo, até que isso mude, até que eles olhem e vejam o que talvez pra gente ocidental seja uma evolução, até que chegue lá e paciência. Vamos fazer uma pausa, né, para o nosso ouvinte também, né? Faça essa pausa com essa voz cultural. Bem eu que tenho mesmo essa pausa. Aí só falta agora a gente mencionar a música. Aí eu vou explicar que só quem tiver no Castbox, quem ouvir no Castbox vai ouvir a música, né? Porque no YouTube importa nós. E vamos voltar no Fato ou Fake pra finalizar, porque beleza? Já rendeu já. Bom, pessoal, a gente discutiu aqui sobre a importância da liberdade de expressão. Hoje não. Dia 7. Dia 7 fez 57 anos, foi isso que a gente contou? De 62 pra cá? 68. É isso, foi 68. Então 68, então fez 50 anos. Isso. 51 anos. Nós estamos em 2019. Né? Esse momento eu em 2018 estava chorando. Fizemos 51 anos da música pra não falar. Pra não dizer que não falei das flores. Pra não dizer que não falei das flores. Que eu acho que hino de todas as escolas. Poucas pessoas conhecem essa música com esse nome. Mas a maioria das pessoas vai falar aquela música Caminhando e Cantando. Essa música foi da época da censura, né? 68 foi bem no auge, né? Da ditadura. Foi no auge também do tropicalismo. Não? Mais ou menos. Mais ou menos. Um pouco depois. O tropicalismo veio depois. O tropicalismo veio depois, ele é um pouco antes do tropicalismo. Mas foi na Revolução Cultural Mundial. Exato, porque ele é apresentado durante o festival de música. E da Record. Incrível! O plot twist deste programa. Porque assim, por essa eu não esperava. Até esse momento, Geraldo Vandré não era ninguém. Desculpa, Geraldo. É sério, pô. Ele, tipo assim, porque Caetano bombava, Gil bombava. E Geraldo Vandré vem com a música e faz aquele BUM! É muito isso. E se você for observar a música, ela é aquele grito assim de vem pra cá, vamos lutar? Chega junto. Não tô me importando qual é a sua ninguém causa. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso. Não tô perguntando qual é a sua causa. Eu só tô querendo que você lute junto comigo. Porque assim, até aí, se eu não me engano, já tinha 4 anos de ditadura mais ou menos, não é isso? 4 anos de ditadura. E
O engraçado é que o pessoal entrou. A gente vai fazer uma ditadura, mas é ligeirinho. 20 dias. Peraí, é rapidinho. Já a gente sai. E aí ele verbaliza aquilo na música que não. Gente, vocês não tá vendo que isso tá acontecendo já tem um tempão e vocês não estão aí fazendo nada? Levanta a bunda do sofá, larga hoje, nos nossos tempos atuais, né? Larga de fazer protesto na internet e vem pra cá. Chega, a luta é nossa. Naquela época devia ser o quê? Telégrafo, né? Você falou da Record, que fez esse festival. Eu lembrei da frase, eu tava aqui pesquisando de quem que era. A frase é do Batman. Eu tinha que lembrar da frase do Batman, que é: morra como herói, eu vivo bastante pra viver um vilão, pra se tornar um vilão. É a Record. Ela poderia ter acabado naquela época, mas ela existe hoje como uma vilã. E essa música que foi super mal utilizada, desculpa, vou ter que lembrar isso. Eu não sei quem lembra que ela foi utilizada assim que veio uma das propostas da reforma da Previdência, em que meio que não era muito a favor dos militares, e aí uma turma da família dos militares desceram em frente ao Planalto com um carro de som com a música Vem, Vamos Embora, família de militares. Ainda bem que eu não vi esse trauma. Utilizaram essa música na época do Telegram, no Twitter. Foi no começo desse ano. Conhecimento, né? Conhecimento total da música. Imagina família Bolsominion cantando Vem, Vamos Embora. É por isso que eu defendo. É por isso que eu defendo o povo cantar Marília Mendonça. Faz na hora, não espera acontecer. Mas tem uma parte que é bem interessante. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Talvez por isso que eles tenham colocado. Soldados, eles não entenderam, né? É aquela coisa assim, ó. Eu sou soldado, eu sirvo ao regime militar e mesmo que eu não tenho outra opção a não ser te prender, a não ser te bater, a não ser te matar. Porque se não fosse com você, seria comigo. Eu sou meio que obrigado a isso. Porque se não fosse você, seria eu. Se eu expressar o meu pensamento, seria eu. Ele tem um fogo amigo, né? Se ele não avançar ao inimigo, ele é recebido com um fogo amigo. E o Chile mostra recentemente uma contradição nisso, quando muitos dos militares se juntam ao movimento, tendo noção que eu faço parte do povo. Eu tô do lado errado. Isso. Eu tô defendendo pessoas sentadas, mandando fazer coisas que nem eu acredito. Então é nesse momento que a gente vê revolução, é nesse momento Talvez que a gente vê. Por isso que os regimentos militares, eles tenham colocado lá, em quase todos os regimentos, eles colocam lá que a questão ele é desertor, né? Ele é desertor, é pena de morte. Né? Então, por isso que eles colocam, porque infelizmente o soldado ele não pode pensar. Exatamente. Ele tem que seguir ordem. Se você for continuar vendo a música, ela fala: nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria ou viver sem razão. Vamos continuar vivendo sem razão, gente? Vamos viver sem razão e tomando cerveja. Por favor, não? Lembrando que essa música a gente vai colocar no final do episódio apenas para quem estiver ouvindo no Castbox ou em algumas outras plataformas que a gente descobrir e conseguir colocar. Menos no YouTube, a gente também tem um canal no YouTube, porém o YouTube dá um strike, dá um jab de esquerda na cara da gente e a gente não pode colocar essa por causa de direitos autorais. Beleza? Então vamos voltar ao fato ou fake para finalizar o programa. Fato ou fake? Bom dia, boa noite, não sei, me desculpem. A folia dos cus prolapsados. Onde começou o kit gay? Seu filho de 5, 6 anos de idade vai beber mamadeira na creche com isso aqui, ó. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Fato ou fake? Patifes! Então, o vereador Elias Piau decide não decidir se vai ficar ou não do lado do governo? É bem interessante isso.
Foi bem interessante isso. Quem não foi, perdeu a sessão dessa semana. Então, tivemos nosso amigo Zé Carlos de Jonas como presidente da sessão. Ok. Sabiam? O problema é que ele precisa de alguém falando do lado, mas enfim. Beleza. Mas, então, Elias, ele foi eleito como oposição. Ele passa seu primeiro ano, mais ou menos, como oposição. Aí ele, no depoimento dele, ele até fala. Ele ficou 1 ano e 10 meses como situação. E aí, nesse episódio agora, ele se declarou, nessa semana agora, ele se declarou novamente oposição. Só que assim, antes dele se declarar oposição, durante esse 1 ano e 10 meses, ele já foi lá e veio cá, foi lá e veio cá, foi lá e veio cá, votou contra, votou a favor, e ele não sabia onde ele ficava. E o fato que ele pontua, assim, que eu achei bem decisivo, foi quando ele fala do secretário de Esporte, Cultura e Lazer. Que ele foi até o secretário... Que estava lá na que estava presente. Ele foi até o secretário pedir, acho que foi um árbitro para um jogo, que ele organiza muitos jogos. E aí, quando ele pede, o secretário fala que ele não pode, que ele adiasse o campeonato dele um pouco e tal. E Elias acha errado, porque faltava 4 dias para o jogo acontecer. E, como faltava menos 4 dias, seria uma sacanagem com os jogadores, com aquela pessoa que estava se preparando para isso. Só que no final, quando ele está saindo, ele fala pra ele pensar como ele se posicionaria nas coisas que estão acontecendo na cidade. O secretário fala isso. O secretário fala pra Elias, pra ele pensar como ele se posicionaria. Segundo o próprio Elias. Segundo Elias, em sua fala. E aí Elias fala que ele percebe que não era um problema de falta de verba, não era um problema dele esperar mais alguns dias para ter um árbitro, e sim um problema de posicionamento. E passando um pouco mais a sessão, Santinho afirma que o prefeito ele tem que favorecer quem é da situação. Sem cabimento. Antes de entrar nesse fato aí, o próprio Elias utiliza a frase de que ele não aceita chantagem. Tá? O Elias, durante a sessão, tem tudo gravado, tá lá, entra no site da Câmara pra ouvir. Não entra no site da Câmara para ouvir. Na verdade, a sessão da Câmara ela só é disponibilizada ao vivo. E pronto, fim. Parou de colocar no banco de dados do site, porque já tinha antes. Não. Antigamente tinha, porque eu já ouvi. Bem antigamente. Sim. Muito Enfim. antigamente. Mas hoje não, é só durante o ao vivo. E aí a fala do Santinho foi... Ridículo. Santinho fala Era pra terminar isso. o prefeito tem que favorecer quem é em situação. E aí? Não é favorecer a população, é favorecer os vereadores de situação que fazem indicação. Na última eleição, você que votou há 3 anos atrás, que você que não votou no Eduardo, você continuou pagando impostos de lá pra cá? Então, o governo tem por obrigação Deixa eu abrir um parênteses. a fazer um trabalho Deixa eu abrir um você parênteses também. bem legal. Se você não continuou pagando seu IPTU, tá tendo um acordão aí agora, viu? Você pode pagar o IPTU, acho que até o início de dezembro, não sei se até o final de dezembro, mas algo assim. E tem uma diminuição aí nas 90% dos juros Dos e juros, multa, né? tu é. Então, aproveita, corre. Agora, voltando, não é quem paga imposto não, é o prefeito quando ele é eleito, ou o presidente, ou o governador, seja quem for, quando ele é eleito, ele não tem mais campanha política, ele vai governar para todos. Então, essa questão de favorecer um fulano de tal, esse tipo de coisa é claramente pequena, né, de quem ainda está fazendo aquela velha política que já não é mais desse século, né? Então, Santinho realmente falou isso, estava presente na sessão, e foi muito, ele foi espontâneo, né? Ele falou o que ele realmente pensa, né? E é bom quando os políticos falam isso, né? É o que ele toma como verdade pra ele, né? É bom quando os políticos falam a verdade, né? Porque a gente registra tudo e aí é bom que a gente vai analisar. Sim.
E demonstra a falta de conhecimento também, como alguém que é político tem a falta de noção de dizer que eu vou favorecer aqueles que estão ao meu lado, aos outros a pedra, aos que estão comigo o pão. É ridículo. Proposta do AI-6 entra na pauta do Congresso esta semana. Então, E aí? eu vou dar contexto pra Não, isso. eu quero deixar uma frase. Tem que estudar como vai conduzir. Acho que se houver uma coisa no padrão Chile, é lógico que tem que fazer alguma coisa para conter. Esse foi o general Heleno, ministro do Gabinete de Segurança, que falou. Ou seja, ele totalmente está... Se tiver aí pra isso, tamo junto, colega. Bora! Se você estiver preparado para lutar pelos seus direitos, prepara também para tomar muita bomba de gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, E dando, spray de pimenta. é aquilo. E dando um contexto ao acontecimento. O grande, pequeno, Eduardo Bolsonaro me vem uma... É Bate aquele, fofo, né? é o bate Eu confundo todos eles, eu não vou mentir, mas vamos seguir. Me vem com essa frase dizendo: se a esquerda radicalizar, a gente vai ser, entre aspas, obrigado a chamar o AI-5. Flávio, que é o juiz do irmãozinho, que bom que você tem um irmão pra lhe defender. Irmão mais velho. É aquilo, né? Ele que foi chamado essa semana de o mais sensato entre os filhos, viu, Flávio? Jesus. Meu Deus. É o do Queiroz, né? É o do Queiroz. Foi chamado de o mais sensato entre os filhos. E é aquilo. Então Flávio vem defender e diz: punir o Eduardo Bolsonaro por falar do AI-5 já é o próprio AI-6. Mal sabendo ele que o deputado não sabe que o AI-6 existiu em 1969, Costa e Silva só chegando e falando assim, vamos reduzir de 16 para 11 os ministros. Mas o que acontece? O deputado não tem essa informação, vira chacota na internet todos os irmãos, porque é normal todos os irmãos virarem chacota na internet toda semana. Só contextualizar, quem falou que Flávio é o mais sensato é o Gustavo Bebiano. Ele que foi... Ele é o do áudio, mas capitão, eu só tava fazendo descobrir, capitão. Lembra? Foi o primeiro ministro a cair para um dos filhos que caiu por causa do Carlos. Ele defende Flávio como o mais sensato entre os filhos, porque é o único que não aparece com muitas gafes. E quando aparece também, né? Acho que ele não tá muito ligado ao que ele tá falando, né? E é interessante que o 02, né, como o Bolsonaro fala, que foi o declarante aí da frase, ele fala sobre o AI-5 sem saber, eu acho que não deve saber, porque ele disse que estuda pro YouTube, né, história pelo YouTube. Ele disse que ele não sabe que o Congresso foi dissolvido, né? O AI-5, ou seja, ele é um congressista, né? Então... Spoiler. Mas na verdade, todos os filhos de Bolsonaro, inclusive eles já acham que a gente tá numa monarquia absolutista. É o segundo ato, inclusive, do AI-5. O segundo ato é dissolver o Congresso nessa casa. E pra complementar, Joyce, dia 7, pediu para a Procuradoria-Geral da República para abrir um processo criminal contra Eduardo por citar o AI-5 na entrevista que ele disse que ele foi totalmente infeliz com a frase. Você citou Joyce Raça. Ah, meu Deus. É por isso que a gente fica... É difícil fazer uma pauta, porque alguém aqui, pelo amor de Deus, ficou com pena do show da Joyce. É difícil. Joyce Raça não ficou com pena, ela ficou chorando durante a sessão da Câmara. Só dando uma adenda aqui, pelo amor de Deus, eu precisava falar disso. Falando que o filho dela recebeu vários memes sobre ela, coisas grotescas que isso realmente aconteceu. A gente não é a favor, mas ela que é a rainha das fake news, de uma sériezinha no YouTube que ela fazia na época que ela iria acabar com tudo, a rainha da Câmara. Ela também que se dizia
mulher, né, acima das feministas. Gente, sério, a gente tem esse tipo de gente no Congresso, né? Infelizmente. Vamos ao próximo fato fake? Vamos, sim. Projeto falho de jornalista tem atitude covarde ao ser chamado de covarde. Foi o nosso grandíssimo jornalista, desculpa jornalistas por falar isso, Augusto Nunes, que teve, eu vou chamar de infelicidade porque hoje eu tô gentil, é sexta-feira, né? A covardia. É a covardia, não só de agredir, como de... Eu acho que aqueles que são pais, aqueles que são mães, colocar em dúvida o que você não sabe, o que você não vê, o que... É tão ridículo que todo momento que eu entrei no Twitter e eu vi alguém defendendo esse tipo de atitude, eu falei, tá, não vou perder meu tempo brigando com esse tipo de gente porque não vale a pena. A história é que Glenn Greenwald, ele é jornalista e dono do site Intercept, o da Vaza Jato. Depois dele soltar várias notícias com dados sobre os atos que o Moro e companhia tiveram durante a Lava Jato, que a gente considera como inconstitucional, né? Boa parte dos atos do Moro. Esse que a gente tem que chamar de jornalista, esse cara da Jovem Pan, qual é o nome dele mesmo? Perdão. Augusto Nunes. Augusto Nunes, ele botou... É lógico, você não pode falar mal de Glenn, porque Glenn tem grandes prêmios no mundo inteiro. E, lógico, vai tentar atacar a família do Glenn. No caso, falando que o juiz deveria olhar por que os filhos de Glenn estão sendo cuidados, está sendo educado, porque Glenn é jornalista e o outro pai é deputado. E é a mesma coisa de prefiro atacar esse cara aí que tá fazendo um trabalho melhor do que o meu, do que... Fazer um trabalho melhor não, né? Fazer até um trabalho jornalista que eu não faço, né? Que a única coisa que esse cara faz é puxar o saco do Bolsonaro. E Glenn foi chamado para fazer uma entrevista, como ele já tinha feito alguns meses atrás, na Jovem Clã, desculpa, Jovem Pan. E quando ele chegou na portaria, falaram pra ele: olha, Augusto Nunes também vai estar no programa. Tem algum problema? Gente, uma pessoa que é democrata, uma pessoa que conversa com as outras, ela jamais vai se opor, independente de quem tivesse. Por exemplo, eu mesmo jamais iria me opor se falasse: olha, Bolsonaro vai estar do teu lado. Eu falo: não, eu quero que ele esteja do meu lado mesmo. Mas a senhora Memento, você sabe que ela, às vezes, ela se resguarda de estar na nossa presença. A gente sabe. Acontece. Nos viés políticos. E tem certos momentos, como nesse caso, que você já vê que é uma emboscada. Sim. Óbvio que ele já estava convidado desde o início de tudo, então... E aí Glenn aceitou o convite, falou: não, beleza, não tem problema. Isso já na porta da Jovem Pan, não foi em casa antes, não. E aí colocaram os dois, um sentado do lado do outro. Tá tudo errado nisso. Depois fizeram a direção tentou pedir desculpas, não sei o que lá. E... Tudo armado. Tudo armado. Quando o Glenn foi dado a palavra pro Glenn, ele a única coisa que ele fez foi perguntar se o Augusto? Isso. Realmente acredita que os filhos dele precisam ir pro abrigo ao invés de estar com ele, se ele ainda tem algum problema. Augusto, como um bom covarde, não falou na cara do Glenn, falou que era uma ironia, sendo que o programa jornalístico deles, eles não utilizam tanta ironia, não foi utilizada ironia nesse dia, pelo menos. Glenn chamou de covarde, porque era aquilo que tinha que chamar, ponto. Não aceitou o véizinho Gagá, que já deveria estar aposentado há muito tempo. Deu um tapa bem mole na cara dele
E o que aconteceu? A Jovem Pan pediu pra parar a programação, colocar uma música. Quando vai saindo, eu fiquei lá ouvindo, claro, eu gosto de... Eu assisto João Kleber até hoje. Ned Pet não perde uma na internet. Não. Aí, o que aconteceu? O cara ainda responde assim, eu sou covarde, mas eu te dei um tapa na cara. É típico de qualquer bolsominion. Eu não tenho argumentos, mas olha isso. Eu vou arrumar um. Entendeu? É o que acontece. A gente percebe que realmente alguns músicos que já comandou, inclusive o Roda Viva, né, que é um programa de entrevista na TV Brasil, tudo na época, a decadência, né, do jornalista, infelizmente, né, tá na Jovem Pan, né, não é à toa. Não é à toa. E aí o que ocorreu foi realmente a falta de coragem mesmo, covardia é isso, né? Falta de coragem de assumir, né? Realmente falei, poderia até se retratar no momento ali, né? Mas essas pessoas não se retratam nunca, não dão braço pra você. Tem gente apaixonada com o Bolsonaro até hoje, né? Então não dão braço pra você. E infelizmente ocorreu essa violência, né, física, né, contra o jornalista. Eu até falei, coloquei no Twitter também, que talvez por uma questão de inveja profissional mesmo, porque tem gente defendendo, você quer comparar Augusto Nunes com Green? Óbvio que não. Não, jamais compararia Augusto Nunes com um vencedor, inclusive de Oscar, né? De Pulitzer, né? É um Oscar. Então, o Oscar também. Também. O comentário dele também. E infelizmente a gente ouve esse tipo de comentário, a gente tem que responder, né? Eu sempre respondo todos. E muitos que defenderam nem sabem quem é Eu não tenho Augusto paciência não, Nunes. viu? Muitos que defenderam Augusto Nunes nem sabem quem ele é. Simplesmente porque ele agrediu o cara que tá defendendo a nossa... São os pró-agressão, né? O vereador de Brumados, né? Está do meu lado, eu defendo. Isso, eu acho que na minha vontade, no meu pensamento... Bem, a nossa última pauta desse programa será que é fake ou é fato? Bolsonaro viaja para o Catar sem tradutor. Deve ser fake. Gente. Eu não acredito. Ele já transportou cocaína. Eu não acredito. Leveza. Mas ele já transportou cocaína. Pra que transportar tradutor? Se isso for fato, eu queria saber essa economia, quanto foi que ele comprou de miojo com leite condensado? Quanto que daria aí? Eu acho que, na verdade, ele foi orientado por um assessor inteligente pra ninguém entender o que ele falava, né? Pra ninguém entender o que ele falava. Eu acho que... O assessor dele é um peixe. O único assessor que trabalha no governo Bolsonaro foi esse. Com certeza. Que falou assim, ninguém precisa ouvir. Ninguém precisa ouvir. Fica de boa, só faz um movimento de cabeça de cima pra baixo, aceita tudo, tá de boa. Eles estão dizendo... Viu que deu uma pausa? Você sinaliza com a cabeça. E o mais sensacional é a justificativa dele. Qual foi a justificativa? Pelo que eu estava olhando, pelas expressões, eles estavam falando bem do Brasil. Tava falando bem do Brasil! Rapaz! Ele tem fuzil em casa. Terravorismo aí, ó. Chegou no homem. Pensa que estou desse Bolsonaro, O hein? que eles fazem com os jornalistas? Eles matam os jornalistas. Então tá tudo certo, tá ok? Tá tudo certo. Vocês pensam que é piada, mas é fato, é Brasil. O pior é que é fato. É fato. Eu queria saber quanto que ele comeu realmente de pão com leite condensado ao invés de gastar com o tradutor. Pessoal, finalizando o programa, a gente está de volta e espero que semanalmente. Torçamos para que dê tudo certo. E até lá, se não nos censurarem também, né? Se não nos censurarem, se não morremos de como alcoólico. Não morrer, é verdade. Tem isso, tudo isso, né? Então, muito obrigado pela sua audiência, por ser essa pessoa maravilhosa e tchau! Não é Cauê Moura. Não é Cauê. Boa noite, boa sorte. Obrigado. Tchau. Tchau.